gente tá pedindo aqui para você contar a história que você passou mal quando você fez um vídeo sobre o cemitério de Stu. Cemitério de Stu foi... Putz, aquele dia foi embaçado. O cemitério de Stu foi complexo, porque o cemitério de Stu, você deve saber que você escuta bastante essas histórias. Esses lugares que eles dizem que são portais, tipo, o Mastral fala que tem a membrana da realidade mais fina. Mais fina. Então, aí, o que acontece? Esse cemitério de Stu é um lugar extremamente macabro. Porque assim, é uma história, na verdade, antiga, não é uma história tão nova. E antiga mesmo, da época que existiam ainda as mulheres que eram acusadas de bruxaria. E o local em si... Tipo Salem lá. Exatamente. Só que esse lugar não faz parte de Salem, mas foi um lugar onde se enforcaram muitas mulheres. Porque todo mundo acha que Salem foi o único lugar. Não, fizeram isso por todo. É o mais famoso. Bruxa de Salem. E só foi mais famoso também porque tinha as meninas que ficaram histéricas e loucas, mas eles, enfim... Isso era uma coisa normal, E aí, o que acontece? Esse local, ele tem uma árvore... E nessa árvore tinha como se fosse uma caixa. Eu acho, inclusive, que deveriam túmulo. voltar a enforcar as pessoas que fazem dancinha no TikTok, por exemplo. Dependendo da dancinha. Enforcamento, você não acha? Mas não pra matar, só pra assustar. Não, de boa. Principalmente se o cara for satanista de TikTok. Satanista de TikTok. Tem satanista de TikTok agora. Oi? Eu fiquei sabendo esses dias aí. Mas tudo bem. Ixi, deixa quieto. Mas não pra matar, gente. É só pra assustar. Só pra dar uma apertadinha. né? Aí para de fazer. Tem gente que até gosta. Né? Tem gente que pede, você não vê? Tem gente até que quer ser comido. Meu Deus. Gosto não se discute. Lamenta-se, né? Mas tudo bem. Aí, esse cemitério, ele tinha uma árvore, que era onde aconteciam... Primeiro eles enforcavam e depois eles queimavam as bruxas, né? Salem que foi uma coisa meio à parte, que eles queimavam mesmo, né? Pra detonar, destruir e tal. E essa árvore, meio que eles dizem que acabou amaldiçoando o solo. E que o solo ficou contaminado com aquela energia ruim. E depois daquilo, um dia eles encontraram como se fosse uma caixa assim, enterrada. E eles costumavam dizer que o capeta ia até aquela árvore por causa daquela caixa. Que lá tinha sido enforcado uma bruxa que tinha tido um filho com ele. Com um demônio. Filho do demo? E quando a criança nasceu, a criança era meio humana e meio lobo. Meio bicho. Meio bicho. E eles teriam matado os dois, a bruxa e a criança. E que, por isso, uma vez por ano, eles podiam ver tanto a bruxa como o filho do capiroto, porque o cara vinha visitar o filho. Tipo, guarda compartilhada. Guarda do inferno compartilhada, meu Deus. Você vê que é só um dia, né? No inferno é só um dia. Quem tá achando que 15... Meu Deus. Aí tudo bem, ele aparece. Joyce, só história bizarra, Joyce. Sério? Não acredito. Nossa, nada a ver, olha. Tão normal. Seu canal vai ter um acesso absurdo a partir desse programa. É só uma segunda. O pessoal nem gosta desses casos bizarros, né? Isso aqui é só uma quinta-feira à tarde. É a quinta-feira à tarde do nosso amigo Paquito. Uma quarta-feira chata do Paquito. Mas tá bom, o capeta vinha uma vez por ano. Visitar. E se mudou um grupo que é como se fosse... Sabe aqueles primeiros colonizadores da América, que eles eram meio puritanos, né? Meio Amish. Era uma descendência ainda mais fechada do que os Amish, que se mudaram para aquela região de Stu. Inclusive, a avenida que passa na lateral... É a Estrada do Diabo, que eles falam. Que é... Muita gente escuta falar em alguns episódios. Tem uma Estrada do Diabo lá? Que eles dizem que é a Estrada do Diabo. É Devil Road. Caramba! É a lateral desse cemitério. Gosto de ir atrás dessas coisas. E eu acho que pode visitar, tá? É mesmo? Pelo menos eu acho que visita assistida. Vou pesquisar. Devil Road. Aí, eles começaram a fazer o quê? Eles percebendo aquela agitação, eles eram de uma igreja, né? Dessa igreja que era toda pura aí, que era alguma coisa batista. Mas não é batista, é a batista que conhecemos. É uma outra vertente. Ramificação. E eles fizeram uma igreja. Então, primeiro eles faziam os cultos em um galpão, depois eles fizeram uma igreja. E, inclusive, esse terreno foi doado. Tinha também uma história com uma maldição do dono dessa primeira terra. E aí eles ganharam a terra, fizeram a igreja.
Só que aí o que aconteceu? Começaram a acontecer umas desgraças na família das pessoas. E futuramente a igreja pegou fogo. Só que aí não é a pior parte. A pior parte é que dentro dos escombros da igreja não chovia nas pessoas se estivesse chovendo. Eita. Quando queimou todo o teto. Todo o teto queimou. E as pessoas ficavam assustadas porque chovia e você ficava lá dentro e você não se molhava. Então o que eles fizeram? Colocaram essa história como se fosse uma mentira que as pessoas estavam fazendo. Só que eles não voltaram para a igreja. A igreja, quando queimou, dava para você fazer um teto normal. Só que eles não voltaram para lá. Eles voltaram para o galpão de madeira. Então tinha, sim, alguma coisa que assustava eles ali. E também eles dizem que tem uma escadaria que, se você descer aquilo ali, você pode ficar semanas tentando subir. E quando você chega na terra, passou 2 dias, 2 horas. Então, não é aconselhável você ir à noite. Então, tem toda essa história, porque diz que é por ali que o capeta vem, acho que 2 vezes por ano. Eu sei que uma em outubro, acho que outra é em maio. Tem data até. Tem data? Deve ser solstício, sei lá, é o solstício, né? Verão e inverno, acredito. E ele vai visitar lá a tal bruxa. Uma das vezes é a bruxa que ele vai visitar, e outra das vezes eles dizem que vem porque as pessoas, quando souberam disso, começaram vários ocultistas e tal ir para o lugar, e começou uma energia meio pesada, porque começaram pessoas de várias vertentes fazer oferenda. Então o local era todo cheio de pentagrama, oferenda, coisas que eles faziam ali, e a polícia começou a ficar atrás. E é engraçado que as pessoas que moram nesse lugar ainda são os descendentes das primeiras 20 famílias que foram para lá. Então, é quase como se eles também fossem guardiões desse local. Entendi. Aí depois, com o passar do tempo, em 75, olha como isso é bem velho. Em 1975, um professor descobriu esse lugar, um professor da faculdade. E contou isso perto das férias em uma faculdade. E aí o que aconteceu? Os alunos foram para lá. Claro. E virou uma zona, quebraram coisas, destruíram lápides. E aí tinha um cara que dizia que tinha também nesse lugar um vampiro. E aí esse cara era do Vaticano, fazia parte lá das coisas do Vaticano. Disse que ia achar o que cercava ali o lugar. E aí diziam que não era um vampiro. No fundo, era o filho da bruxa, que eles diziam que era o filho do capeta. Então é uma história pesada. Aí você fala assim, isso parece uma historinha boba. Mas estranhamente, quando você começa a ver o lugar, se você começar a ver as imagens do lugar, você vai entrando num troço meio Jogos Mortais mesmo. Você parece que você vai ficar entrando numa hipnose. Mas é uma coisa muito, mas muito pesada, assim. E eu não consigo entender por quê. Porque não tem nada. Se você parar pra pensar, não é nada, por exemplo, uma possessão ou alguma coisa assim. Não tem nada que não pareça um folclore. Mas ele tem uma energia péssima, aquele lugar. Eu não sei explicar por quê. A energia é muito péssima. E teve também um caso que eu fiz, que também tinha uma energia também que não era muito boa, que o disco da... Eu tinha um disco da Lady Gaga que ficava na minha estante, o disco foi. Tô lá falando e você vai vendo que nem um globo de energia, assim. Por isso que eu falo, energia é uma coisa muito complicada. Porque a gente carrega com a gente mesmo, essas energias ficam. E eu tô falando, conforme eu mexo minha mão, parece que vai criando uma bola meio dourada, assim. E daqui a pouco aquilo une, tipo, o disco, ele não escorrega, cara, ele vai longe, assim, pra frente. Aquele dia também assustou bastante, assim. Tem umas coisas que acontecem que são estranhas. Hein? E você já teve um episódio aqui que falaram que o Fofão mexeu aqui atrás de mim? Então, mas o que acontece? Lene, o que é isso atrás de você aí? É meu amigo imaginário. E assim, as pessoas, quando elas querem, por exemplo, uma coisa sobrenatural, elas querem uma creepypasta. Você fala assim, isso aqui me assustou. Aí você tem que contar uma coisa, nossa, isso foi, olha, não, às vezes é uma coisa muito boba, mas te assustou de verdade. Quando a coisa tem muito detalhe, não, é uma história. Mas são coisas assim que, é como eu tô dizendo pra você, depois se você quiser pegar o cemitério de Stu, que é até legal pra você, que agora, né, então... Você coloca lá o cemitério de Stu, imagens, que é aquela galera que é caça-fantasmas americano. Sim. E eles vão no lugar e mostram, cara, o bagulho tem uma energia horrível. Você começa a ver assim, parece que você vai mesmo cair. Hein? É muito louco mesmo. E você, quando fez o vídeo, passou mal? Nossa, eu passei mal, minha luz não funcionava.
Foi um horror. Eu comecei a sentir falta de ar. Parecia que eu tava tendo uma crise de pânico. Quem que é o seu eletricista? O Ronaldo? Era uma... Pô, Gostou? Ronaldo, coitado. Gostou da referência? Muito bom, muito bom. Acabou de entrar pro podcast, ó, já. Ronaldo não arrumou minha luz.